Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, o verdadeiro manual de instruções de como é que funciona a mediunidade. Se você é médium, muito bem-vindo. Se você não é, muito bem-vindo também. O importante é a gente construir conhecimento para nós ou para os outros. Nós estamos estudando o capítulo 14, que fala sobre os médiuns e os tipos de mediunidades. Nós já estudamos médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes e hoje nós vamos estudar os médiuns videntes. Então, sem demora, vamos entender o que é isso. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie da mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo V das manifestações visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Sobre este último ponto caberia fazer-se interessante estudo. O de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham, pela alma, a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Que interessante, que curioso isso, né? Então, médium vidente é aqueles que veem os espíritos. Estão acordados quando veem os espíritos e conservam a lembrança precisa. Outros veem quando estão num estado sonambúlico, né? Que pode ser natural ou provocado. O provocado sempre é o hipnótico, ou o natural, que ele cai em sono. Ele vai para o trabalho mediúnico e ele dorme, e aí está no estado sonambúlico. Tá? Diz que raro que essa faculdade funcione o tempo todo. Né? É sempre efeito de uma crise passageira. Médium vidente são aqueles que têm pessoas dotadas de dupla vista, né? Só que ver espíritos em sonhos não caracterizam médiuns videntes. Todos nós saímos à noite, vemos os espíritos e nem por isso a gente é médium vidente, né? E o médium vidente não enxerga com os olhos físicos, tanto que há muitos cegos vivos que são médiuns videntes. Olha que curioso. Então a pessoa pode estar com o olho aberto, ele está vendo aquele espírito, com o olho fechado ele está vendo aquele espírito do mesmo jeito. Porque essa imagem se forma no cérebro, né? Nós temos aí no meio assim, se apontar dois palitos assim, quando esses palitos se tocam, nós temos a glândula pineal, e aí que é a nossa antena de Wi-Fi, digamos assim, que permite essa comunicação com outros planos. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estuda isso brilhantemente. Se você quiser saber um pouco mais, consulte aí Uniespírito. É o trabalho magnífico que ele está fazendo. Então, os médiuns videntes, a gente entendeu que podem ver com os olhos abertos, olhos fechados ou serem cegos. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, aparições acidentais, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Então a pessoa morre e vem avisar para esse médium vidente, aparece para ele
instantaneamente e desaparece. Tem muitos casos, eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm desses casos, né? Já passou por isso. Há inúmeros outros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes, são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem, ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou, ainda, para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Estas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, senão permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Tem um exemplo bem claro, o Jorge, né? Ele é médium de efeito físico e também médium vidente. Atualmente a faculdade não está muito desenvolvida, mas quando criança ele ia para cemitério, por exemplo, e não sabia quem estava vivo e quem estava morto, porque para ele era tudo na mesma densidade. Tem médiums que veem os espíritos com uma leve transparência, ou opacidade, ou algo como se fosse uma bruma, ou sabe aquela fumacinha que sai quando a gente está tomando banho? Mais ou menos envolto nessa fumacinha, então isso é muito particular. A faculdade é de ver os espíritos, tá? Não significa que o tempo todo os espíritos vão aparecer. Quando eles aparecem, eles estão pedindo prece, ou vêm falar alguma coisa, ou estão querendo se comunicar. Entre esses médiums, alguns aqui só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes, com as menores particularidades, os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, veem toda a população espírita ambiente, a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Olha que interessante, né? Tem muitos tipos de médiuns de vidência, né? Comumente eu faço muitas apresentações artísticas, né, musicais, em casas espíritas, em encontros, e sempre no final as pessoas que são médium videntes vêm me relatar o que viram. Muitos viram uma orquestra, um coral, anjos, muita gente, que eu não estava sozinho cantando, outros veem uma soprano de vestidos longos, etc. e tal. Então isso é incrível, né? Porque vai depender das faculdades que conseguem enxergar. Tem médium vidente que consegue enxergar todo o ambiente espiritual, e isso pode ser muito bom e pode ser perturbador também, dependendo de onde ele enxergar, de onde ele estiver, né? Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande NU com assento agudo mero de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos, que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que a lhes escutar a conversa. Cedilha maiúsculo. A cena diversa se desenrolava no palco, por detrás dos atores. Muitos espíritos, de humor jovial, se divertiam em arremedá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras, julgando-o animado de intenções um tanto levianas, e tendo evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou, com severidade, o temerário juízo. Não sou o que julgas, disse, sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos, dizendo, adeus, ela está em seu camarim, é preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não de todo má, porém frouxa, os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada no palco, pairando acima dos atores. Partindo dele, como eflúvio se derramava sobre os intérpretes, houve então nestes visível recrudescência de energia. Gente, esse fato me emociona absurdamente, porque é o que eu passo, é o que eu sinto.
né? Você vê que isso foram assistir uma ópera com médium vidente e esse médium viu nos lugares vazios do teatro pessoas do mundo espiritual sentadas para assistir ópera e no palco pessoas também ou imitando os atores ou até dirigindo, como foi falado, né? Um diretor da cantora, da soprano solista que estava lá. Me emociona profundamente porque eu sinto realmente quando eu estou fazendo a minha música, a minha arte, que eu não estou sozinho. Eu tenho um mentor, um guia, ou um diretor artístico do outro mundo, digamos assim, né, que me inspira o tempo todo, porque coisas acontecem tão lindamente que eu tenho certeza absoluta que não fui eu quem fiz, né? Que tem toda a ajuda espiritual possível. E aí, nós estamos falando até do autor da ópera, o Weber, né? Que falou, pera lá, vocês vão ver. E ele foi para o palco e derramou eflúvios, ou uma energia, e que todos que estavam no palco, de súbito, assim, vibraram e colocaram emoção naquela interpretação daquele dia que estava sendo mediana segundo o próprio autor. Isso é absurdamente lindo e eu imagino quem tem evidência como isso deve ser incrível de se ver. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes, assistíamos, como nessa noite, a uma representação teatral, com outro médium vidente travando conversação com um espírito espectador, disse-nos ele. Vês aquelas duas damas sós, naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas de súbito. Estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumprira o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Nós não estamos sozinhos. É lindo demais ver esses relatos, né, do mundo espiritual. E o médium que pode enxergar isso, uau, e tem que ter um equilíbrio emocional gigantesco, né, para poder seguir aí a vida, mesmo vendo tudo isso. Eu, fisicamente, estou sozinho aqui no estúdio gravando, mas provavelmente o meu diretor espiritual está aqui comigo, me inspirando a falar. Tem outras pessoas aqui estudando junto com você aí, se você estiver sozinho, provavelmente está cheio de gente também estudando junto, e isso que é maravilhoso, né? Então Jesus sempre falava, vigiai e orai, porque a gente primeiro precisa vigiar os nossos sentimentos, porque a gente vai atrair aquele tipo de espíritos, amigos ou infelizes, né? Então, primeiro, antes de rezar, a gente vigia os nossos pensamentos, para a gente ter sempre boas companhias. Mas vamos continuar no estudo de hoje. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germen de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, item 107, não quisemos dizer que são muito comuns quanto aos médiuns videntes propriamente ditos. Ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém outras podem também simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade
e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a esta categoria o fato seguinte. Agora eu vou botar o Zezinho aqui para ler este fato de verdadeiro médium vidente, que é para a gente tomar cuidado com os embusteiros ou aqueles que dizem que vêm e não vêm. No caso aqui vai relatar, eu acho, né? Porque eu não li antes, como você sabe, a gente estuda junto, vai relatar este médium vidente que não tem jeito de ser suspeito, porque ele não conhece o espírito comunicante e descreve o espírito com exatidão. Vamos lá. Uma senhora, viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia. Como não lhe conhecia a família, disse-lhe o médium em dado momento: "Vejo um espírito perto da senhora." "Ah", disse esta por sua vez, "é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bandó branco sobre a fronte." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher, com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a vidência, no médium, não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Como qualquer faculdade mediúnica, obviamente tem que se tomar cuidado com o que se vê ou que se escuta que o médium está dizendo que está vendo, né? A gente sempre tem que ter os 3 pés atrás, como nos ensina nosso querido Kardec. Muito bem, nós encerramos por aqui. No próximo episódio nós vamos estudar o que são os médiuns sonambúlicos. Eu te espero. Até lá. Tchau.